Você está ouvindo pela Web Rádio SINDCT. Clique Jornal. Clique Jornal. SINDCT.com é o nosso endereço na internet, radiosindct.com, às 9 da manhã, às 13 horas, 15, às 23 horas. Todos os dias é o programa de maior duração, porque os nossos entrevistados, as pessoas que conversam conosco aqui no Clique Jornal, tem a apresentação às 3 da tarde, às 11 da noite, às 9 da manhã e às 15 horas. Então são 4 reapresentações cibernéticas aqui no rádio SINDCT. E o nosso colega, jornalista Carlos Alberto Fernandes Pinto. Ô, Tchaca, boa tarde, Tchaca. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde, Tiago. O Tiago, a Shirley, todos os presentes aqui, o Vitor, e também nos abrilhantou aqui com uma mesa farta aqui. Depois que eu tomei o lanche que ele me trouxe aqui. Aqui que é o Fome Zero. Morrendo de fome, aí daqui a pouco eu Isso como, é bem dele. Poxa, isso é bem dele. Que alegria recebê-lo aqui no estúdio da Rádio SINDCT. E eu quero até mostrar aqui as pessoas que estão nos acompanhando. São vários funcionários de ciência e tecnologia em Cuiabá, no centro regional lá acho que do INPE, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Estão nos ouvindo também os funcionários da ciência e tecnologia do CLA em Alcântara, no Maranhão, centro de lançamento lá de Alcântara. No Rio Grande do Norte, o CLBI, que é o centro de lançamentos da Barreira do Inferno. Aqui em Campinas, o CTI em Campinas, o CTI é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer. Em Cachoeira Paulista nos acompanham os funcionários do CPTEC, que foi dito aqui em São José dos Campos, INPE e DCTA, aqui na cidade de São José. Quer dizer, o vereador Tchaca vai dar uma palestra agora para os cientistas. Tchaca, você. Ô Paulo, isso também aí já é demais, né? Eu tenho muito que aprender com eles. Ô Paulo, em 2011 eu estive lá em Brasília, morei um ano lá em Brasília, e para mim foi muito importante. Eu fui chefe de gabinete do então deputado federal Carlinhos Almeida, e o Carlinhos Almeida fazia parte da Comissão de Ciência e Tecnologia. Então era uma comissão muito importante, debates interessantíssimos. Nós fizemos uma discussão muito boa sobre a indústria de defesa. Então vimos a necessidade do Brasil investir em tecnologia. Porque como nós vimos recentemente, né, até os Estados Unidos está de olho no Brasil, não só na questão política, mas até econômica. Então é importante nós desenvolvermos aí nossa tecnologia para proteger o Brasil, proteger nossas riquezas, proteger a nossa sabedoria, que nós temos muitas coisas que estamos discutindo aqui, e tem gente de olho querendo sugar esses nossos conhecimentos. Então o Brasil tem que ter algumas barreiras para impedir aí alguns espertinhos como os Estados Unidos de ficar nos espionando. Olha, e foi dito aqui pelo Armando Sartori que no caso do projeto Sivan da Amazônia, o projeto Radar, eles já tinham espionado os brasileiros a respeito disso, viu, Tchaca? Não é uma novidade, não. Só que a novidade é a resposta que o governo federal deu. Na época, o governo que estava ficou quietinho, aceitou. Dessa vez, não. A Dilma, como estadista que ela ela falou: não concordo, não aceito isso. Desmarcou aí dela lá para os Estados Unidos, mostrando o descontentamento do Brasil com os Estados Unidos. Então, foi uma posição firme e forte dela. Claro que teve alguns que são pró-Estados Unidos que falou que ela não devia ter feito isso, ou
deixa, releva. Mas não, ela tinha que mostrar isso mesmo, porque temos que defender o nosso Brasil, nosso patrimônio, nossa inteligência. Então ela tomou uma posição corretíssima mesmo. E como saiu naquele relatório do Snowden, que até empresas petrolíferas, a Petrobras tinha sido espionada, e agora você vê que quando sai a liberação lá da concorrência do Campo de Libra para exploração, você nota que 4 grandes empresas petrolíferas ficaram de fora. Estão dizendo até assim, não, a gente achou melhor não. Eu imagino que foi pela posição do Brasil que essas aí não puderam participar, não é, Tchaka? Pode ser, né? Pode ser, mas eu vejo que principalmente os Estados Unidos tá de olho na concorrência da FAB. Então é claro que eles estão procurando informação, porque os Estados Unidos está interessado aí em vender os aviões aqui para a aeronáutica. Então isso tem tudo uma relação com a Embraer, que é aqui da nossa cidade. Então é natural que os Estados Unidos façam isso. Natural, mas não que eu concorde, né? Porque os Estados Unidos sempre se pautou aí por ter sua movimentação e sua influência nos países, por exemplo, da Europa, agora do Oriente Médio. Então isso mostra muito bem os interesses dos Estados Unidos aí na questão econômica. E o Brasil hoje é um país em forte ascensão econômica que está despertando aí os interesses de outros países. Olha, interessante. É minha colega, Shirley Marciano. Eu queria fazer uma perguntinha para o Tchaka. Você acha que o Tchaka aqui no governo Fernando Henrique, ele sabia dessa espionagem, assim mesmo se calou? Politicamente, a política externa do Fernando Henrique, todo mundo sabe, né? Era fraca, não é à toa que o FMI mandava no Brasil, isso é fato. Então, hoje não, o Brasil ele é tratado, é respeitado, porque o Lula mostrou que o Brasil é um país que merece respeito. E agora a Dilma também tomou essa decisão importante. Então estamos no caminho certo, mas como eu falei, temos que investir em tecnologia, temos que investir no INPE, no CTA. Eu estive lá em Brasília, como eu falei, em 2011, até administrando uma ida de uma comissão de deputados na Ucrânia para conhecer lá o parque tecnológico deles, dentro da discussão do Cyclone Space. Então foi interessante essa discussão, porque só para você ter uma ideia, quando foi feito o acordo entre os dois países, infelizmente o governo na época, o Fernando Henrique, não colocou no papel a transferência de tecnologia. Então foi feito o acordo e nem o recurso necessário para passar para o Brasil dentro desse programa a Ucrânia tinha passado. Então foi essa comissão de deputados lá debater essa situação. Então é importante que o Congresso Nacional reflita bem sobre isso. O governo federal é importante investir em concurso público, porque temos aí no INPE pessoas que têm uma sabedoria muito grande, mas não tem quem passar. Então é importante ter essa renovação dos cientistas no Brasil, principalmente aqui no INPE e no CTA. Você dizia que teve em Brasília, teve lá com o deputado federal Carlinhos de Almeida. Agora, a concorrência para a compra dos caças da Força Aérea Brasileira continua sem definição a respeito das preferências do Rafale, do Boeing, do Saab. Lá. Como é que fica essa situação no momento em que se fala tanto em espionagem? Olha, se eu fosse a Dilma, quem sou eu, né, para dar essa sugestão para ela, mas eu não compraria os aviões americanos. Não compraria. Os Boeings. Porque eles têm uma mania de vender uma coisa, mas uma pecinha mais importante eles segurarem e não repassar. Aí depois você fica preso, segura essa tecnologia. E depois o que acontece? A gente fica refém dos Estados Unidos. Então, se eu fosse, eu adquiriria de outro país, porque outros países estão querendo oferecer e passar a tecnologia, o que é mais importante. É mais importante do que o próprio equipamento, passar a tecnologia. Porque o Brasil tem que se desenvolver, tem que estar autossuficiente na questão tecnológica. Enfim,
Se eu fosse ela, não comprava os aviões dos Estados Unidos. Bem, então tá aí uma posição do Carlinhos Tchaka em relação... Quem sou eu? Você é o Carlos Tchaka, que é jornalista, é o Carlos Tchaka, que é vereador aqui em São José dos Campos, que poderá muito bem chegar lá em Brasília. Não poderia mandar um e-mail para presidente ou não? Boa ideia. Acho que eu vou conversar com os vereadores, fazer lá uma moção, um requerimento ao governo federal, dando essa sugestão. Porque nós aqui, enquanto cidade onde está a Embraer, que é a nossa grande empresa de aeronáutica, vamos passar essa sugestão. Acho que é boa essa ideia, viu, Paulinho? Mandar um e-mail lá, preparar lá e falando, não compre, né? Bom, eu estou aqui no Rádio Cinti-CT. Cadê o texto daqui, minha cara? Ah, tá aqui. Deixa eu só lembrar que o Carlos Tchaka é vereador pela primeira vez aqui em São José dos Campos. O vereador Carlos Tchaka, você, quando redator, enquanto jornalista, você fez justiça aí a um homem humilde, que foi o Berfares, que era um carroceiro, que virou vereador aqui em São José dos Campos. Por que você fez esse livro? Ô Paulo, na época, eu até teve um outro vereador que tinha dito que o Berfares tinha sido eleito em um voto de protesto, em 1968. Eu tinha minhas dúvidas. É uma afirmação fácil, né? Foi um voto de protesto. Mas eu fui checar, aprofundei no tema, descobri que sim, parte, digamos, 30% dos votos dele foi o voto de protesto. Mas era uma pessoa muito querida no bairro, na região dele, o Berfares. Uma pessoa simples, um filho de Piraquara. Então ele sabia dialogar com a comunidade. Então eu percebi que é o seguinte: ele foi eleito porque ele tinha uma ação social, tinha um diálogo com a comunidade. Então ele foi eleito, sim, porque o povo confiou nele. Não só foi eleito, só para você ter uma ideia, porque normalmente o voto protesto, as pessoas votam uma vez e depois não votam mais. Ele foi reeleito novamente com uma ótima votação. Na região norte ele ganhou pela segunda vez. Na primeira ele foi campeão de voto na região norte. Na segunda vez também foi o candidato nas duas eleições. Porque na primeira, o mais votado foi o Coimbra, mas ele teve voto na cidade toda, né? Uhum. Mas como candidato da região norte, ele foi o campeão de voto. Ele ficou em segundo na cidade, o Berfares, mas o candidato da região norte, ele foi campeão. E na segunda eleição, o campeão de voto foi o Robson Marinho, e ele, aí, de novo, lá na região norte, foi o mais votado, o Berfares. E na terceira vez, ele também foi bem votado, mas uma questão estratégica, teve outro candidato lá, por questão partidária, e ele acabou não se reelegendo pela terceira vez. E aí desistiu? Não, ele teve mais uma vez, mas aí já sem... Porque ele ficou fora, e aí depois quando ele tentou voltar, aí já tinha ocupado o espaço dele. Que tinha o Romancini que ocupou o espaço dele. Exatamente, foi o Romancini que... José Armando Romancini. Não, Raimundo Romancini. Agora, tanto quanto o Berfares aqui em São José dos Campos, até que falam que não era letrado, que era isso, aquilo. Nós não temos o vereador Tonhão Dutra praticamente nas mesmas condições e já foi vereador 2 vezes aqui em São José? Ambos vêm da camada mais popular. Exato. Eu acho interessante isso porque na década de 60, o Paulinho, a população começa a participar mais da política, começa a querer votar em candidato dela mesmo. É um momento da população escolher um candidato mais próximo de si. Então por isso que o Berfares entra. O Tonhão Dutra é a mesma coisa, ele representa uma parcela da população importante, o povão. E é importante que tenha essas pessoas lá, porque são pessoas que vão trazer essa vontade, essa reivindicação da população. Não é? Nós temos lá professores na Câmara hoje, temos advogado, temos delegado, médico. Então, cada um está representando uma parcela da população. Pode ser que uma e outra parcela não seja representada, mas a Câmara é a cara do povo. Então, o que os vereadores fazem é um pouco do que o povo pensa e do que o povo faz. Como é no Congresso. Olha só, uma fala até assim meio complicada, mas todo mundo entrou pela porta da frente. Então, significa que
As pessoas que estão lá representam a população, representa a cabeça da população. O vereador Carlos Tchaka, nós temos aí no prefeito Carlinhos de Almeida toda uma esperança de realização política na cidade. Líder estudantil, vereador, presidente da Câmara, deputado estadual, deputado federal e o mais difícil de tudo isso, que é prefeito de São José dos Campos, foi eleito depois de ter tentado pela terceira vez. O que se espera do governo do prefeito Carlinhos de Almeida, mas de concreto a partir de agora? Então, Paulo, só para completar essa primeira fala que eu falei da questão do Congresso Nacional, é importante o seguinte, todos entrar pela porta da frente, mas hoje a política ela é desigual, porque a maioria das pessoas que entram lá é através do poder econômico. Então, nós precisamos, a sociedade, a política tem que refletir sobre isso. E o Carlinhos, ele é uma pessoa que está preparado, se preparou e está fazendo o que tem que ser feito. Ele foi eleito principalmente pelo povão, pelos bairros. E o Carlinhos está trabalhando pelos bairros. É o transporte coletivo, é a integração de ônibus, é o SAMU que está trazendo para São José. A integração de ônibus já está funcionando, o SAMU já tem os pontos, serão 7 pontos que terão SAMU aqui em São José dos Campos, a regularização dos bairros clandestinos da cidade também. Também. E fora as creches, que quem vai ser beneficiado com isso? O povão. Então o Carlinhos está trabalhando junto àquele eleitorado que o colocou lá. Lógico que ele não vai deixar de fora, não vai dar atenção à população que votou no outro candidato. Ele está... Hoje ele é o prefeito da cidade toda, de quem votou e quem não votou. A questão da limpeza aqui no centro da cidade, mas ele está levando saneamento básico, infraestrutura, área de lazer para os bairros da periferia. E isso é uma questão de humanidade, mas também de um estadista que está preocupado com todo o povo e não só com uma fatia. Cuidar da cidade para a cidade cuidar da gente. Sem dúvida. Bem, o meu caro Tchaka, para a gente finalizar, e a liderança do governo na Câmara Municipal? Já está definido? Seria o Tchaka o líder de governo na Câmara, até pela proximidade com o prefeito? Ô Paulo, a Câmara Municipal, nós temos uma composição de vários partidos que estavam apoiando a administração anterior. O Carlinhos foi eleito com uma bancada de 6 vereadores, o que é insuficiente para ter a maioria na Câmara, porque para governar ele precisa do apoio da Câmara Municipal. Então foi necessário fazer a composição política. Essa questão de líder do prefeito, eu acredito que isso... acho que todos estão trabalhando. Está o Walter Hayashi trabalhando, a doutora Ângela, trabalhando para que a bancada atue unificada. Então essa questão de nomear, ainda o Carlinhos não existe essa figura. Não existe essa figura, porque eu acredito que ele está contente com a forma como a Câmara está trabalhando. Ontem nós aprovamos a mudança no zoneamento, o que vai favorecer a construção de casas, principalmente para quem mora no Pinheirinho. Então, houve uma mudança também para dar condições ali, o Parque Tecnológico, para a gente colocar uma faculdade de medicina, só para você ter uma ideia. E também outras alterações para beneficiar o desenvolvimento da cidade. Bem, para se encontrar o vereador Carlinhos Tchaka, telefone, e-mail, Câmara Municipal. Mas como é que se acha o vereador Carlinhos Tchaka? Terças e quintas, na sessão plenária, é impossível de falar, não é? Não, terça-feira até 5 horas é um horário até bom para me encontrar e estar conversando, porque eu fico lá segunda-feira, de manhã eu tenho reunião com o gabinete, que a gente planeja sempre a semana, à tarde eu também estou lá, mas eu prefiro ficar mais no bairro, junto com o povo. A Câmara eu fico uma quantidade do meu tempo, mas a maior parte eu fico junto com a população. Mas o telefone é lá, o 3925 6614. 3925-6614, código de área 12. Código de área 12. E aí você poderá, se quiser, agendar uma conversa e aí a gente se fala. E-mail, como estamos no Clique Jornal, um jornal cibernético, o e-mail do vereador Carlos Tchaka. Carlos Tchaka ou Carlinhos Tchaka?
é Carlinhos Tchaka, né? Porque minha família sempre me chamou de Carlinhos. Então na política de Tchaka, aí juntou os dois, aí deu Carlinhos Tchaka. Estamos bem, então. Temos 2 Carlinhos, né? Um na prefeitura e um na Câmara. Pois é. Que bacana. O seu e-mail? É carlinhostchaka15015@gmail.com. carlinhostchaka@gmail.com. Não tem o BR. Sem BR, só .com. Ô Carlos Tchaka, obrigado pela presença aqui na Rádio Sindicet. Você fala, eu já te disse aqui onde é que você falou, para o Brasil inteiro, em especial aos cientistas do INPE, e obrigado pela sua presença aqui no Clique Jornal da Rádio Sindicet. Eu fico feliz, né? Falar para cientista não é para qualquer um. É verdade, muito obrigado. Tá ok, obrigado. Meus amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. O Clique Jornal é o jornal do Sindicet, o Sindicato Nacional dos Servidores Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. A presidência foi do nosso o nome do presidente, minha querida Ivanil Elisiário. Ivanil Elisiário. E a gente volta daqui a pouco com mais um bloco. A apresentação do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Tiago Santos e a direção de Cultura e Comunicação do Vitor Portesani. Até lá! Você ouviu pela Web Rádio Sindicet Clique Jornal. Clique Jornal.